Bom, conforme prometido, cá estou de volta. O vídeo de hoje é sobre Windows. Vou responder aqui 10 questões de Windows atuais de 2018. Reitero aqui que isso serve para a prova de domingo e serve também para as demais provas. É um vídeo universal para todos os inscritos aqui no canal, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, primeira questão. No sistema operacional Windows, um usuário deseja mover o arquivo a.txt da pasta P1 para a pasta P2. Para tanto, ele selecionou a.txt, digitou Ctrl Z, abriu a pasta P2 e digitou Ctrl Y. É correto afirmar que esta ação... Então, vamos analisar aqui o que pode ter acontecido. Ele vai mover o arquivo, beleza, da pasta 1 para a pasta 2. Ele selecionou o arquivo, txt, deu um Ctrl Z, ou seja, ele fez uma ação e desfez, abriu a pasta P2, digitou o Ctrl Y. Esse Ctrl Y faz o quê? Ele vai refazer uma ação. Ele é o comando de refazer. Como não tem o que ser feito, ele não vai refazer nada. Ou seja, selecionou, deu Ctrl Z, desselecionou, deu Ctrl Y, não vai acontecer nada, pois não tem ação. Agora vamos às alternativas. A.txt será deletado. Não foi o delete que foi apertado. A.txt será compactado e colocado na P2. Não, para compactar tem que dar um botão direito e na opção de compactar. A.txt não será movido nem copiado de P1 para P2. Este é o gabarito. Não vai acontecer nada. Será movido P1 para P2? Não. Será copiado também? Não. Próxima questão. Os computadores pessoais, como os que utilizam o sistema operacional Windows, dispõem de uma região de memória para o armazenamento temporário de objetos copiados ou recortados que ficam nesse local enquanto aguardam para serem colocados. Essa área é denominada área D. Aqui, quem acompanha os vídeos no canal já sabe, uma questão bastante tranquila. Este armazenamento temporário numa região da memória para o Windows é a tal da área de transferência. Já falei muitas vezes sobre essa área de transferência. É o local que o arquivo fica copiado aguardando ser colado. Basicamente é isso. Não tem isso aqui, armazenamento temporário. Trabalho também não, armazenamento virtual também não é essa nomenclatura. Recorte e cola, não. Próxima questão. Os atalhos podem ser colocados na área de trabalho do sistema operacional Windows. A afirmação correta sobre atalhos é... Lembrando que o atalho tem uma setinha no canto inferior esquerdo do ícone. Uma setinha azul indicando que é um atalho. A. Atalhos para páginas web não são permitidas. Sim, existe atalho para a página web. Você cria um atalho, quem vai abrir este atalho é um navegador que você tem padrão no seu sistema operacional. B. Eles permitem o acesso rápido a diversos elementos como programas. Sim, o principal objetivo dos atalhos é este. Permitir o acesso rápido, você não tem que ficar procurando. Alternativa B aqui é correta. C. Atalhos para arquivos são permitidos desde que esses arquivos estejam armazenados na pasta atalhos para arquivos. Não existe essa restrição, que está fora. Impressoras, unidades de disco e outros elementos de hardware do computador não suportam atalhos. Isso aqui não é verdade, existe atalho para impressora também, assim como unidade de discos, entre outros. Um atalho para um arquivo, quando excluído, provoca a exclusão do arquivo correspondente. De maneira alguma. Quando você exclui o atalho, você exclui o atalho.
o programa continua lá. Próxima questão. Agora essa aqui eu achei bastante interessante, que vai lidar com as funcionalidades do sistema. Olha só. O sistema operacional Windows possui funções e características que o diferencia de outros tipos de programas. Indique qual das alternativas abaixo não faz parte, olha só, não faz parte das funções típicas do referido sistema. Quais as funções do sistema operacional? Acredito que eu nunca falei isso aqui no canal. As funções é o seguinte. As funções são gerenciamento de processamento, gerenciamento de memória, gerenciamento de recursos, entrada e saída de dados e sistema de arquivos. Essas são as funções do sistema operacional. Agora vamos responder. A. Gerenciar os recursos dos hardwares para que todas as tarefas possam ser executadas. Sim, aqui é o gerenciamento de processos. Ele faz isso. Estou riscando porque pede o contrário. O que ele não faz? B. Permite a instalação e a inicialização de aplicativos. Sim, aqui gerenciamento de recursos. C. Coordenar e supervisionar a ação do hardware, permitindo que todas as partes do computador possam se comunicar. Sim, ele tem essa função. D. Permitir o funcionamento de periféricos como impressora, HD externo, mouse sem fio, pendrive conectados ao computador. Sim, ele gerencia todos esses processos aí. E aí é o nosso gabarito. Porque navegar na internet não depende do sistema operacional. Para você navegar na internet, você tem que instalar um navegador de internet no sistema operacional. A questão é que o Windows já veio com o sistema operacional instalado. Aí faz essa confusão, mas isso veio só depois. A função do sistema operacional não é essa. Repito, gerenciar processos, gerenciar memória, gerenciar recursos, entrada e saída de dados, sistema de arquivos. Apenas isto. Vamos para a próxima questão. A respeito da funcionalidade conexão de área de trabalho remota do Windows, assinale a alternativa incorreta. Isso aqui é bastante utilizado pelos técnicos de informática. Às vezes tem algum programa que precisa instalar, alguma coisa simples na máquina do usuário. Fazemos esse acesso remoto. E esse acesso remoto é como se estivéssemos sentados na máquina no lugar do usuário. E às vezes estamos bastante distante da máquina. É uma funcionalidade interessante. O usuário pode se conectar a um computador com Windows a partir de outro computador com Windows que esteja conectado à mesma rede ou à internet. Isto é verdade. Tem que ser o Windows com Windows, senão não funciona. Mas como ele pede a incorreta, isso aqui está fora, porque está certinho. B. O usuário pode usar todos os programas, arquivos e recursos de rede do seu computador de trabalho a partir do seu computador de casa, como se estivesse sentado em frente ao computador do trabalho. Exatamente o que acabei de falar. Isso aqui está certo. A outra. O usuário pode se conectar a um computador remoto desde que haja conexão de rede, a área de trabalho remoto esteja habilitada, haja acesso de rede ao computador remoto e tenha permissão para se conectar. Tudo isso aqui tem que estar funcionando. Windows com Windows, internet, conexão de rede, tudo. A permissão, senão não vai. Isso aqui está certinho. D. O usuário terá permissão para se conectar a um computador com Windows a partir de outro computador com Windows em modo de suspensão ou hibernação. Não tem como fazer o acesso remoto se a máquina estiver desligada. Suspensão e hibernação é praticamente isso. E este aqui é o gabarito que pedia para nós aqui a equivocação. Alternativa D é a correta. Próxima. O sistema operacional Windows foi desenvolvido pensando na facilidade de uso pelo usuário. Desta forma, foi pensado para sua navegação, formato em janela,
A janela, painel de controle, pode ser exibida em duas formas. Quais são elas? Aí quer saber aqui a forma que o painel de controle pode ser exibido, a exibição da tela. Coloquei na tela o painel de controle. Você tem aqui exibir por categoria, ícones grandes e ícones pequenos. Então, categoria e ícones. Listas e pastas, não. Diretórios e arquivos, não. Categorias e itens, sim, acabamos de ver. Menu e abas, não. Abas e grupos, não. Gabarito a letra C. Categoria e item, bom gravar isso aí. Próxima questão. Considere a figura a seguir. Aí temos uma figura, aparentemente parece ser um documento de texto, mas você tem esta setinha aqui no canto esquerdo inferior, indicando, apontando para cima, para o lado direito. Sabemos muito bem que isso aqui representa quem? Um atalho. Reiteradas vezes, já falamos disso. E aí continua. A pequena seta no canto inferior esquerdo da imagem indica que é um atalho, né, gente? Vamos ver aqui, ó. O arquivo foi modificado, mas não salvo. Não, não é isso. O arquivo tem atributos de somente leitura. Não. O arquivo foi apagado. Também não. Existe um backup do arquivo na nuvem? Não. Este é um atalho para o arquivo. Sim. Lembrando que uma dica para você, se pedirem uma tecla de atalho para criar um atalho, seria um atalho do teclado para criar um atalho, olha só, Alt mais Shift ou Ctrl mais Shift. Selecionou o arquivo, deu Ctrl mais Shift, botão esquerdo do mouse, arrastou, cria um atalho. Ctrl mais Shift ou Alt mais Shift, fica a gosto do freguês. Próxima questão. Caso o usuário deseje excluir de forma permanente um determinado arquivo, poderá utilizar a tecla Delete, que enviará o arquivo para a lixeira do sistema. Após esta operação, é possível esvaziar a lixeira, apagando-o permanentemente. Também é possível realizar este procedimento utilizando atalhos com o teclado. Qual comando de atalho permite excluir de forma permanentemente um arquivo? Essa é uma questão que eu já abordei aqui no canal. Não foi essa questão, mas uma questão parecida, que pedia exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras, que é a exclusão definitiva do arquivo sem passar pela lixeira. Essas exclusões sem passar pela lixeira existem apenas 4 exclusões, que é o que? O nosso gabarito, Shift Delete, tá? Isso aqui é a primeira opção. Você selecionou o arquivo, deu Shift Delete, ele some do HD. A outra opção é se você excluir algo da unidade removível do seu pendrive. Se você der um delete dentro do arquivo do seu pendrive, já era. Você perde. Não vai para a lixeira. Se você excluir um arquivo maior do que a memória da lixeira, maior do que a capacidade da lixeira, ou se você excluir um arquivo de rede, um arquivo da rede. Somente nestes casos. O gabarito aqui é a alternativa B. Próxima questão. Sobre o Windows Read Boost, assinale a alternativa correta. O que é esse Windows Read Boost? Perdoe-me o inglês horrível. É o que é o uso de um pendrive, o uso de um cartão SD para melhorar o desempenho do seu computador. Em linhas gerais seria isso, para melhorar aí o armazenamento do computador. Esse Read Boost pode acelerar o seu computador usando espaço de armazenamento na memória das unidades flash, USB e cartão de memória flash. Quando você conectar um dispositivo compatível com o Read Boot no computador, vai aparecer uma caixa de diálogo com a reprodução automática que vai oferecer uma opção, a ação de acelerar o seu computador. E usando esse Read Boot, você selecionando essa opção, você pode alterar, escolher o quanto de memória do dispositivo você vai usar para este fim. Aqui conforme orientação e suporte do próprio Windows, tá?
seria no caso para melhorar, aumentar a memória virtual. Você tem a memória de 4 GB, precisa aumentar para 6, dá para você fazer essa gambiarra aí. Mas não é qualquer pendrive, qualquer cartão SD que aceita não. Tem alguns específicos. Os mais novos, tranquilo, aceita. Os mais antigos, nem dá para fazer isso. Sabendo disso, vamos para as questões. A. É uma forma de o Windows usar pendrive ou cartão SD como memória adicional, melhorando a performance do computador. Este é o gabarito. Nem vamos perder mais tempo olhando o resto. Próxima questão. Agora esta aqui já é a última questão, a 10ª. É possível personalizar configurações do sistema operacional utilizando-se a ferramenta do Windows, denominada personalizar configurações do sistema. É o controle do sistema operacional. Só pode ser o painel de controle. Alternativa B. E as outras aqui, primeiro que nem são coisas nativas do sistema operacional, você vai instalar depois. E não tem nada a ver com a proposta aqui, ó. PowerPoint, esse aqui é um editor de slides. O PowerPoint você usa quando você vai apresentar alguma coisa na escola, não é verdade? No trabalho você faz aqueles slides bonitos, com imagens, sons, fotos, entre outros. O Windows Media Center, esse Windows Media Center seria uma espécie de centro de entretenimento doméstico. Então você vai ter vídeos lá, sons, músicas, entre outros. E aí você tem o Excel, que todos sabemos que é o pesadelo na hora da prova, que é uma planilha eletrônica. E é isso, pessoal. Por hoje é só. É isso. O próximo vídeo aqui no canal é sobre correio eletrônico. Está quase pronto. Já respondi as questões. Está no forno. Amanhã, correio eletrônico aqui no canal. Seguindo aí a maratona. Vai até quinta-feira. Aí depois não sei o que vai acontecer. Teremos sexta, sábado. Depois o grande dia. Está chegando. Até a próxima. Valeu!